tarde a todos. Então, dando continuidade aos nossos estudos à distância, eu proponho que vocês façam esse exercício. Utilizando métodos das tensões de nó, determine o potencial V1, o potencial V2 e o potencial V3. Então, pausem o vídeo agora e tentem resolver o exercício. Bem, considerando que vocês pausaram o vídeo, analisando esse nó, né, eu consigo obter essa equação. Então percebam que aplicando análise nodal a esse nó estão associadas 4 correntes. Eu estou considerando que as correntes desconhecidas saem do nó, como comentamos na aula passada, e que as correntes que são conhecidas, adotemos o sentido da corrente. Então, as correntes conhecidas relacionadas com esse nó são as correntes fornecidas pelas fontes de corrente. Então, nós adotamos a convenção e vamos passar a adotar sistematicamente essa convenção de que correntes que saem do nó são positivas e correntes que chegam no nó são negativas. Então, nós temos a corrente V1 sobre 4 saindo desse nó. Temos as correntes 5 amperes e 6 amperes das fontes chegando no nó. E, por fim, nós temos a corrente V3 sobre 4 também saindo do nó. Quem não está enxergando essa corrente, né, é a corrente que circula por esse resistor aqui de 4 ohms. Né? Então, lembrando que esse nó aqui, ó, também esse ponto é o mesmo nó, esse ponto aqui também é o mesmo nó e esse ponto aqui também é o mesmo nó. Então, com esse conceito em mente, fica claro perceber que nós temos 4 correntes associadas a esse nó. Analisando este nó aqui, nós temos também 4 correntes e eu posso escrever as correntes como V2 sobre 2, uma corrente, 3 amperes, a corrente da fonte, ok? Menos V1 sobre 4, a corrente que chega do nó, que está chegando pelo resistor de 4 amperes, e a corrente de 5 amperes que está saindo do nó. E por fim, a terceira equação é que a diferença de potencial V3 é igual a V1 mais V2. Então, de posse dessas 3 equações, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver o sistema de equações lineares. Então, se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. Então, eu recomendo fortemente que vocês adotem a notação matricial. Então, essas 3 equações eu transformei na notação matricial, em que a gente pode resolvê-la utilizando a regra de Cramer, ou aconselho também a utilização de calculadora científica, que você entra com a matriz dos coeficientes, a matriz A, entra com a matriz B e ele retorna, né, a calculadora ou o computador retorna com a matriz das incógnitas, V1, V2 e V3. Então, introduzindo essas matrizes na calculadora, nós chegamos nesses valores para os potenciais V1, V2 e V3. V1, 24, V2, menos 4 e V3, 20 volts. Então, mais um problema para que vocês tentem solucionar, utilizando análise nodal. Então, vejam que o problema ele está amarrando que a solução seja dada utilizando essa técnica de análise. Então, vocês vão usar a análise nodal para determinar V1, V2 e a corrente I. Pausem o vídeo e tentem resolver o problema. Bem, considerando que o vídeo foi pausado, vocês tentaram resolver o problema, vamos à solução. Então, essa equação aqui eu obtive aplicando análise nodal ao nó 1. Então, eu tenho a corrente V1 sobre 4, tenho uma corrente da fonte 4 amperes chegando no nó, por isso sinal negativo, e tem uma corrente da fonte
da outra fonte de 7 amperes saindo do nó. Então, positivo, corrente saindo, a gente vai considerar como sendo positivas e corrente chegando como sendo negativas. Eu tenho uma corrente que sai do nó 1 para o nó 2. E essa corrente é V1 sobre V2 menos V2 sobre 8. Então, essa é a última corrente, completa a minha equação e eu igualo a zero. Fiz a soma algébrica das correntes no nó 1 igual a zero. Ao analisar o nó 2, eu tenho V2 sobre 12, uma corrente, menos 7, que é a corrente da fonte, e novamente, essa corrente eu não conheço o sentido dela, então eu considero também saindo do nó. Por isso, V2 menos V1 sobre 8. Ok? Então era o que nós tínhamos conversado na aula passada. Correntes que eu não sei o sentido, eu considero como saindo do nó. Independentemente de eu ter considerado um sentido para ela quando analisei o nó 1. Então, ao analisar o nó 1, eu considerei que ela saía do nó 1 para o nó 2. Ok, certíssimo. Porém, ao analisar o nó 2, eu devo considerar essa corrente como saindo do nó 2 para o nó 1, porque eu não sei o sentido real dessa corrente. Ao resolver o sistema, eu vou saber qual potencial é maior. Se V1 for maior do que V2, ela sai do nó 1 para o nó 2. Se V2 for maior do que V1, o sentido da corrente é o que está assinalado no circuito. Então, novamente, eu uso a notação matricial e resolvo o sistema. Então, resolvendo o sistema, eu determinei que V1 é 4 volts e V2 é 36 volts. Sendo V2 maior do que V1, o sentido da corrente é o sentido que está assinalado, tá? Que está assinalado aí no circuito. E para calcular o valor dessa corrente é a diferença de potencial nos terminais do resistor dividido pela resistência, lei de Ohm. Então a corrente é uma corrente de 4 amperes. Análise nodal com fontes dependentes. Né? Então esse exercício aqui, ele pede para, utilizando a análise nodal, determinar a potência dissipada no resistor de 5 ohms. Esse resistor aí que está entre o nó 1 e o nó 2. Pause o vídeo e tentem resolver o problema. Em breve eu volto com a solução. Bem, considerando que o vídeo foi pausado e que vocês tentaram solucionar, sem pressa de obter a resposta, pesquisa no livro, essa é a metodologia que vai trazer o melhor benefício em termos de aprendizado, ok? Então, aplicando na análise nodal ao nó 1, eu tenho esta equação, ok? Então, eu tenho 3 correntes associadas ao nó 1 e essas 3 correntes estão escritas em função da diferença de potencial. A essa altura, acredito que essa equação está muito clara para todos vocês. Analisando agora o nó 2, eu tenho esta equação. Então, percebam que essa fonte de tensão dependente em corrente, né, introduz um termo que é uma corrente φ que eu não conheço. É uma variável para mim, ok? Então, 2 equações não são suficientes para solucionar esse problema. Eu tenho 3 variáveis. Então, eu preciso de uma terceira equação. Então, essa terceira equação é essa equação aqui. E φ é igual a V1 menos V2 dividido por 5. Então, resolvendo agora o meu sistema, eu encontro que V1 é igual a 16 volts e que V2 é igual a 10. Então, se eu quero saber a potência dissipada no resistor de 5 ohms, a diferença de potencial no resistor de 5 ohms é quanto? 6 volts. Ok? Então, eu poderia utilizar a diferença de potencial para calcular a potência dissipada? Poderia. Utilizaria a equação P é igual a V ao quadrado sobre R. Mas eu acabei calculando a corrente Φ e vou utilizar a equação I ao quadrado multiplicado pela resistência para determinar a potência dissipada na
resistência.